E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei que horas que vocês vão estar vendo, mas um desses três comprimentos vai servir para vocês, tá ok? Beleza, criancinhas? Hoje a aula de hematologia, né? Saudade de vocês, meu segundo módulo do coração, né? Saudade de todos vocês, mas logo logo nós vamos estar o quê? Dentro de sala de aula juntos, tá? Bom, vamos falar logo da matéria, senão a aula fica grande demais, né? E vocês não assistem, vocês ficam com preguiça, porque eu conheço muito bem vocês. Bom, pessoal, olha só, aula de hematologia, né? Nós estamos falando sobre os leucócitos, né? Nós estamos falando sobre os leucócitos. E aí, criancinhas, a gente vai falar sobre um leucócito específico. Na aula passada eu falei o que? Sobre, na generalidade, falei para vocês sobre todos os leucócitos, né? Falei no geral. Agora a gente vai especificar cada um dos leucócitos. Olha só o tanto de leucócito que eu tenho, né? Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito e monócito, né? Tudo isso aqui o que? São leucócitos, tá? E hoje, exclusivamente, nós vamos falar o que? Sobre os neutrófilos. Neutrófilo, então, é o que? É um leucócito, né? Uau, que legal! Então, eu aprendi que o neutrófilo, ele é um leucócito, tá? Bom, criancinhas, vamos lá, vamos embora. Olha só. Os neutrófilos, eles são conhecidos também como leucócitos polimorfonucleares. Nome difícil de falar, né? Polimorfonucleares, né? Por que eles são polimorfonucleares? Porque o núcleo deles apresenta uma forma variável, né? Uma forma dele é poli, ou seja, são várias formas o quê? Meio diferentes, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar ali na gravura para vocês, no desenho, esse núcleo polimorfonucleados, tá bom? E ele vai fazer parte o quê? Do sistema imunológico, né? Todos os leucócitos, eles fazem parte do sistema imunológico. Então, o neutrófilo é um leucócito, então ele faz parte do sistema imunológico, né? Ele é, criancinhas, responsável principalmente pela defesa primária do nosso organismo, tá? Ele vai fazer o que nós chamamos de fagocitose, tá? Fagocitose. Lembra que na sala de aula eu expliquei para vocês o que era fagocitose? Aulinha boa, né? Lembra que eu falei para vocês da fagocitose? O que é a fagocitose? No caso o neutrófilo, ele vai sair da corrente sanguínea, vai lá para o tecido e lá no tecido ele vai englobar o que? A substância estranha, a estrutura estranha, né? Essa estrutura, ela pode ser o que? Uma bactéria, ela pode ser um fungo, principalmente fungo e bactéria, mas pode ser o que? Diversas coisas, né? Então quer dizer, o neutrófilo, ele vai fazer o que? Uma fagocitose, né? Uma fagocitose. Tá aqui no slide, presta atenção no slide aqui embaixo, ó. Por possuírem capacidade de fagocitose, eles acabam sendo os principais responsáveis na defesa primária contra bactérias e fungos, tá? Então quer dizer, os neutrófilos, eles vão fazer a defesa celular do nosso organismo. Por isso que eles fazem parte do sistema imunológico. Nossa defesa do organismo pode ser feita de duas formas. A defesa humoral, que é feita através da produção de anticorpos, e a defesa celular, que é feita o quê? Através da fagocitose. Beleza? Bom, criancinhas, olha só, os neutrófilos, eles possuem uma vida média de 6 a 7 horas. Está escrito aí no slide, olha aí, ó. Olha aqui, ó. De 6 a 7 horas, tá? Que diferença, hein? As hemácias poderiam sobreviver quanto tempo? 120 dias, né? Aproximadamente. Os leucócitos não, de 6 a 7 horas. Eles vão ser destruídos e logo em seguida vão ser o quê? Produzidos novos neutrófilos, né? Então, esses neutrófilos de 6 a 7 horas. Quando eles saem da corrente sanguínea e vão para o tecido para fazer a fagocitose, o que vai acontecer? Eles podem sobreviver até por 4 dias, né? Então, na corrente sanguínea, eles sobrevivem de 6 a 7 horas. Quando eles vão para o tecido, eles podem sobreviver o que? Até 4 dias, né? A morte deles é chamada de apoptose. Ó, que nome bonito, hein? Meu neutrófilo sofreu apoptose. Quer dizer, ele o que? Ele morreu, ele cumpriu o papel dele e morreu. Vocês já tiveram um machucadinho lá com pus
aquela secreção amarelada, esbranquiçada, sei lá que cor que é aquilo lá, né? Aquele pus significa o quê? Significa os neutrófilos mortos. Eles saíram da corrente sanguínea, foram lá, fizeram o quê? Fizeram a fagocitose e aí eles estão sendo o quê? Secretados, excretados em forma o quê? Em forma de pus, né? Em forma de pus. Beleza, criancinhas? Então quer dizer, o pus são o quê? São neutrófilos mortos que sofreram o processo de apoptose, né? Apoptose, tá ok? Passou a régua? Beleza. Eu sei que vocês são os melhores, né? Sempre falei isso para vocês. Bom, pessoal, olha só, agora a gente vai falar da estrutura, né? Da forma desses neutrófilos, né? Como é que esses neutrófilos vão se apresentar? Bom, olha só, eles apresentam um tamanho de 10 a 14 micrômetros. Tá vendo essa unidade aqui, ó? A letra Mi, grega, né? E um M significa o quê? Micrômetro, né? Micrômetro é a milésima parte de um metro. Quer dizer, eu pego um metro, divido ele em 1000 partes, eu vou ter o quê? Um micrômetro. Eu posso dizer também que é a centésima parte de um centímetro. Se eu pegar um centímetro e dividir em 100 partes, eu vou ter um micrômetro. Então, note que o neutrófilo ele é bem pequenininho, né? Ele mede de 10 a 14 micrômetros, né? De 10 a 14 micrômetros, tá bom? Bom, aí eles possuem um núcleo multilobados, né? Esse nome é difícil falar, hein? Núcleo multilobados, né? Ele vai ter vários lóbulos. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Esse núcleo multilobado, por isso que ele é um núcleo polimórfico, né? Que ele vai apresentar uma forma toda estranha, várias formas, né? Várias formas. Então ele é multilobado, né? Ele vai apresentar de 2 a 5 lóbulos. Lóbulos vocês vão ver que é uma dilatação no núcleo. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, né? O citoplasma desse neutrófilo apresenta grânulos. Por isso que ele é o quê? Um leucócito granulócito, né? Ele apresenta o quê? Apresenta grânulos no citoplasma, tá bom? Bom, criancinhas, eles são produzidos na medula óssea, né? E são o que? Maturados. Eles amadurecem na medula óssea e são jogados o que? Na corrente sanguínea, né? Então quer dizer, eles são produzidos na medula óssea e são o que? Amadurecidos na medula óssea e jogados na corrente sanguínea. Por esse motivo nós dizemos que eles são o que? Mieloides. Então o neutrófilo ele é o que? Ele é um leucócito granulócito e mieloide, né? Ele é granulócito e ele também é o quê? Ele é mieloide. Granulócito por apresentar grânulos e mieloide por ser formado e amadurecido na medula óssea e depois vai ser lançado aonde? Na corrente sanguínea. Beleza. Aprendemos o tamanho dele, aprendemos a forma do núcleo, né? Olha aqui o bichão aqui, ó. Ó, falei em bichão, eu lembrei do nosso amigo aí, né? Do nosso amigo bichão aí, que senta aí no fundo aí, né? Bom, olha só. Então, esse neutrófilo aqui, ó, ele apresenta o quê? Um diâmetro de 12 a 14 micrômetros, né? Ó, essa parte aqui, meio rosa aqui, tudo isso aqui é o quê? Tudo isso daqui é o que? É o núcleo, né? É o núcleo do nosso neutrófilo, né? Tá vendo como é que é um núcleo que é todo disforme? Essas partes dilatadas aqui, ó, nós vamos chamar o que? De lóbulos, tá? Então eles são o que? Eles são lobulados, né? Eles podem possuir 2 ou podem possuir o que? 5 lóbulos, tá bom? E são ligados por esses filetezinhos, tá vendo? Ó, esses filetezinhos aqui. Por que ele é polimorfo? Porque ele pode apresentar várias formas. Ele pode apresentar só 2 lóbulos ou ele pode apresentar o quê? Até 5 lóbulos. Quantos lóbulos que esse aqui tem? 1, 2, 3, 4. Esse aqui tem 4 lóbulos, né? No máximo ele pode apresentar o quê? 5 lóbulos, tá certo? Pessoal, quanto mais lóbulos tiver um neutrófilo, mais velhinho ele é. Apesar que a vida dele é muito curtinha, né? Quer dizer que ele está próximo lá das 5 horas, que é o prazo de sobrevivência dele, né? Então quer dizer, quanto mais lóbulos,
significa dizer o quê? Mais idoso é esse meu neutrófilo. Tá vendo? Esses pontinhos aqui, tá vendo? Ó, esses pontinhos aqui são o quê? São grânulos. Por isso que ele é um neutrófilo o quê? Granulócito, né? Vocês descobriram que ele é granulócito e ele também é o quê? Ele também é mieloide, porque ele é produzido na medula óssea, produzido e maturado na medula óssea, tá bom? Então, olha aí a foto do neutrófilo, bonitão, né? Parece o Titi aqui. Bom, gente, aí a gente vai falar o quê? A gente vai falar sobre o que? A diferenciação granulocítica. Quando eu falo diferenciação, significa o quê? Como que isso vai acontecer na medula óssea? Eu estou falando granulocítica porque eu vou falar de todos os granulócitos, mas na verdade eu quero falar especificamente do neutrófilo. Então eu vou falar sobre a diferenciação do neutrófilo, tá? A diferenciação do neutrófilo. O que é o processo de diferenciação? É pelos estágios que eles vão passar o quê? Na medula óssea até chegar aonde? Até chegar na corrente sanguínea, né? Até chegar na corrente sanguínea. Presta atenção aqui nesse desenho, olha só. Tudo se inicia lá na medula óssea, na célula primordial, né? Na célula totipotente ou na célula tronco, tá? Vocês gostam mais do nome célula tronco. Então, lá na medula óssea, eu tenho o quê? Eu tenho a célula tronco. Essa célula tronco, de acordo com a necessidade do meu organismo, ela começa a se diferenciar, a mudar suas estruturas, né? Então, a célula tronco, ela vai se diferenciar e formar uma coisa chamada mieloblasto. Esse mieloblasto vai começar a se transformar e vai formar o quê? Desculpa aí, não é corona não, hein? Ele vai formar o que? O promielócito. Notem que no promielócito você já vai ter o que? Você já vai possuir o que? Grânulos, né? Você já vai possuir grânulos no citoplasma, tá? O promielócito, ele vai se diferenciar, vai se transformar em mielócito, tá? Esse mielócito, ele vai se transformar em metamielócito, tá? Até aqui, até no metamielócito, isso acontece aonde? Na corrente sanguínea. Isso acontece na medula óssea, né? Esse metamielócito vai o que? Se transformar, aqui está escrito banda, gente. Não é banda não, tá? Na verdade é bastão, tá? Então, o metamielócito, ele vai se transformar em bastão. E esse bastão já vai ser lançado o que? Na corrente sanguínea, tá? Então, o bastão, ele é lançado na corrente sanguínea. A gente encontra bastão na corrente sanguínea. Metamielócito, mielócito, promielócito, mieloblasto, a gente não encontra na corrente sanguínea. A gente vai encontrar o que? Só o bastão. E a gente chama ele de neutrófilo bastão. Esse neutrófilo bastão é um neutrófilo jovem. Esse neutrófilo bastão, ele vai se transformar o que? Em neutrófilo segmentado, né? Então, quer dizer, na corrente sanguínea a gente pode encontrar dois neutrófilos, o neutrófilo bastão e o neutrófilo segmentado. O neutrófilo bastão e o neutrófilo segmentado. Entendidos, criancinhas? Beleza? Sem erro, né? Então, ó, neutrófilo bastão tem muito pouco na corrente sanguínea, porque ele se transforma rapidamente em neutrófilo segmentado, tá certo? Mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito, neutrófilo bastão e neutrófilo o quê? Neutrófilo segmentado, né? Neutrófilo bastão e neutrófilo segmentado, a gente encontra onde? A gente encontra na corrente sanguínea. Esses outros aqui, o metamielócito, mielócito, promielócito e mieloblasto, só ficam aonde? Dentro da medula óssea. Nós chamamos esses leucócitos aqui, ó, que estão se diferenciando, nós vamos chamar o que? De blastos. A gente não pode encontrar esses blastos na corrente sanguínea. Pensei, o que é blasto? Acabei de falar, meu amiguinho. Não posso falar palavras pesadas aqui, né? Ó, o que são blastos? São mieloblasto, promielócito, mielócito e metamielócito, que estão aqui dentro da medula óssea, tá?
eu não posso encontrar esses blastos aonde? Dentro da corrente sanguínea. Se eu encontrar eles na corrente sanguínea, significa que o paciente ele vai ter uma patologia, ele vai ter uma doença. E geralmente é o quê? São doenças graves, como, por exemplo, a leucemia, tá? A leucemia é caracterizada, muitas das vezes, pela presença o quê? De blastos na corrente sanguínea. O que é blastos? Metamielócito, mielócito, promielócito e mieloblasto. O que é isso? São células que são diferenciadas para se transformar nos neutrófilos, né? O que é um neutrófilo jovem? É um neutrófilo bastão. O que é um neutrófilo maduro, já velhinho? É um neutrófilo segmentado, né? Então eu tenho um neutrófilo bastão e neutrófilo segmentado na corrente sanguínea. E eu não posso ter os blastos aonde? Eu não posso ter os blastos na corrente sanguínea. Certo, criancinhas? Dê uma atenção especial a essa sequência. É importante vocês saberem essa sequência aqui, né? Para a vida profissional de vocês. Porque às vezes você vai estar olhando uma lâmina, né? E de repente você acha alguns blastos desses daqui. E aí você vai ter que relatar, né? Falar assim, olha, estou achando blasto na corrente sanguínea desse paciente. Isso não pode acontecer. Significa que ele está com um processo patológico o quê? Grave. Pode ser o quê? Uma leucemia. Belezinha, criancinhas? Belezinhas? Entendeu aí, bichão? Beleza? Então, beleza, né? Então, a gente vai o quê? A gente vai passar o quê? A gente vai passar para frente. Vamos continuar falando dos neutrófilos. Os neutrófilos tem muita coisa para a gente falar. Olha só. O neutrófilo é o leucócito mais encontrado na corrente sanguínea. Vou até repetir. O neutrófilo é o leucócito mais encontrado aonde? Na corrente sanguínea, tá? O neutrófilo mais encontrado na corrente sanguínea é o neutrófilo, tá bom? Ele tem o que? De 2.300 a 8.100 neutrófilos por milímetro cúbico de sangue. Se eu pegar lá 1 milímetro cúbico de sangue, um pouquinho de sangue, eu vou encontrar o que? 2.300 a 8.100 neutrófilos lá por esse milímetro cúbico de sangue. Quer dizer, é o leucócito que mais tem na corrente sanguínea, tá bom? Agora a gente vai ver uma coisa massa pra caramba. Presta atenção aqui, pessoal, olha só. O aumento de neutrófilo nós chamamos o que? De neutrofilia. A diminuição de neutrófilos, neutropenia. Neutrofilia, aumento de neutrófilos. Neutrofilia, aumento de neutrófilos. Neutropenia, diminuição de neutrófilos. Toda vez que vocês verem esse nome aqui, ó, esse sufixo aqui, ó, filia. Filia significa o quê? Aumento. Penia significa o quê? Diminuição. Então, neutrofilia aumenta o quê? Aumento de neutrófilos. Quando eu tiver uma neutrofilia, o que vai significar, criancinhas? Olha que legal. Neutrofilia geralmente significa o quê? Infecção bacteriana. Então, neutrofilia, infecção bacteriana, tá? Eu posso ter neutrofilia em outras situações? Posso. Posso ter neutrofilia até em situações o quê? Desculpe, pessoal. Não estou com corona não, hein? Ó, eu posso ter o quê? Uma neutrofilia, por exemplo, no estresse. Quando eu tiver o quê? Quando eu tiver estressado, né? Eu posso ter uma neutrofilia com a prática elevada de exercícios físicos. Pessoas que é atleta, marombado, né? Tipo eu, assim, né, criancinhas? Eu posso ter o quê? Uma neutrofilia. E quando eu usar o quê? A ingestão de medicamentos como cortisona e epinefrina, né? Esses medicamentos, a cortisona e a epinefrina, aumentam o quê? Aumentam os nossos neutrófilos, né? Os nossos neutrófilos. Tá certo, pessoal? Mas a principal coisa que eu quero que vocês imaginem é o seguinte: aumento de neutrófilos sugestivo o quê? De infecção bacteriana, tá certo? Bom, e a diminuição? A diminuição que é o quê? A neutropenia.
neutropenia, né? Neutropenia. A neutropenia é causada principalmente por uma infecção, por uma infecção viral, né? Quer dizer, eu tenho uma infecção viral, significa dizer que eu tenho o quê? Que eu tenho uma neutropenia, tá certo? Neutropenia, infecção o quê? Infecção viral, tá? Pode ser também uma neutropenia, também pode ser o quê? Devido ao uso o quê? De fármacos, de drogas, o quê? Por um período longo, né? Então, quer dizer, se eu estiver utilizando drogas, né? Quando eu falo drogas, eu estou falando o quê? De medicação, né? Quando eu estiver utilizando medicação por um tempo prolongado, eu posso ter o quê? Eu posso ter uma neutropenia. Mas o legal, criancinhas, é aqui, ó. Diminuição de neutrófilos. Geralmente é causado o quê? Por uma infecção viral, ó. E uma infecção bacteriana é causado o quê? Um aumento de neutrófilos, tá bom? Então o médico ele pode utilizar isso daqui para o quê? Para fazer uma diferenciação entre uma infecção bacteriana e uma infecção que viral. Às vezes ele pega o hemograma lá e fala assim, olha para você e fala assim, ó, você está com infecção viral, é uma virose. Aí você fica com raiva, né? Você fica puto. Pô, mas tudo para ele é virose. Por quê? Porque as viroses são o quê? São as doenças mais comuns do mundo, né? É muito mais fácil você ter uma virose do que uma bacteriose, tá bom? E a virose é mais fácil de resolver do que a bacteriose. É duro a gente falar isso, né? Nesse processo de pandemia aí, causado por um vírus, né? Se cuidem, viu, pessoal? Máscara, evitem de passar a mão nos olhos, levar a mão na boca, né? Não fique imaginando que é uma gripezinha que vocês não se pegarem, não vão ter problema não, tá? Pessoas jovens como nós, né? Também estão o quê? Também estão padecendo ou sofrendo o quê? Problemas seríssimos com essa infecção, tá ok? Então, neutropenia, infecção o quê? Infecção viral. Neutrofilia, infecção o quê? Bacteriana, tá? O médico usa esse tipo de coisa para fazer o quê? Uma diferenciação entre uma infecção bacteriana e uma infecção o quê? E uma infecção viral. Bom, pessoal, chegamos no final hoje, né? Então, o que o titio queria falar? Até que a voz do titio já tá ruim, né? O titio gravou muita aula hoje. Deixa eu falar para vocês, olha só. Então, criancinhas, o que eu queria falar para vocês era isso, tá? Lembrando que tradicionalmente a nossa aula está postada aí na plataforma, né, do colégio. Nós temos o quê? Nós temos lá um texto, nós temos lá o quê? Nós temos lá um questionário e nós temos o quê? Nós temos essa videoaula. Essa videoaula vocês estão vendo aqui agora, vocês estão escutando, né? Então eu quero que vocês assistam a videoaula, leiam o texto e respondam o quê? As questões. Sempre eu coloco um texto simplificado do que eu falei aqui e questões também fáceis, né? Porque eu sei que a maioria de vocês estão utilizando apenas o quê? O celular. Então eu coloco as coisas mais fáceis para vocês terem facilidade de resolver tudo pelo celular, tá certo? Entendidos, criancinhas? Entendidos? Hoje é sexta-feira, hein, galera? Ó, dia de tomar uma gelada. Mister, eu não tomo cerveja. Eu falei gelada, animal. Pode ser suco, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser água, né? Eu sei, por exemplo, que a nossa aluna Juliana, né? A Juliana, ela só toma água gelada, não é verdade? Então tá, criancinhas, até mais, beleza? Um abraço para vocês. Fui!